Temos agora o nosso bate-papo dessa manhã. Um assunto aqui interessante. A inadimplência em financiamentos de veículos é uma realidade para muitos brasileiros e com ela surgem dúvidas e temores, especialmente quando tem o risco de apreensão do bem ou a necessidade de revisar contratos abusivos. Para a gente esclarecer essas questões, eu estou recebendo aqui no RádioCast a advogada Daiane dos Passos Sabedotti. Bom dia, bem-vinda, Daiane. Bom dia, Arnaldo, bom dia, ouvintes. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade da gente poder conversar. E essa é uma questão que, mais uma das questões que todo mundo vai passar na vida, contratos. Né? Contratos, isso. Mas o que é legalmente uma busca e apreensão de veículo? E em quais situações, vamos dizer assim, um banco pode pedir uma apreensão? Então, a busca e apreensão de veículos, ela é regida pelo Decreto-Lei 911 de 69, né? E ali tem tem o passo a passo, na verdade, da busca e apreensão de qualquer objeto móvel. Então, veículo, navio, enfim, né? Geralmente, os bancos fazem busca e apreensão de veículos quando está na terceira em atraso. Então, às vezes acontece uma fatalidade, a pessoa não consegue honrar aquele contrato. Tá? Certo. Ou então o juro está muito abusivo e também quando diz, nossa, mas eu financiei um valor aqui de 30 mil, eu vou pagar 70 mil, 60 e poucos mil. Será que isso não está abusivo? Volta àquela nossa outra conversa anterior. Sempre a gente vai ter que analisar o contrato, tá? Então, assim, respondendo a tua pergunta, se a pessoa estiver em dívida com o banco até 3 parcelas, geralmente 3 parcelas, tá? Certo. Tem bancos que até entram antes e tem bancos que não entram, depende do banco. Ele pode fazer a busca e apreensão desse veículo. Mas aí, claro, tem regras também para fazer essa busca. Sim, isso geralmente é descrito em contrato, a possibilidade de busca e apreensão. Sim, claro que recentemente teve uma alteração na lei que não precisa mais ser em processo judicial. Antes era feito por processo judicial. Agora não precisa mais, né? Acho que foi essa semana o STJ que eu estava lendo, ele confirmou então a possibilidade da consolidação da propriedade, que a gente chama, por via cartório, via extrajudicial. Certo. Então não precisa mais ser judicial, mas mesmo assim tem que obedecer às regras que estão lá no decreto. E existe uma notificação antes da apreensão? Vamos dizer Isso, assim? o banco tem que notificar o devedor e dar ciência, olha, você está devendo tantas parcelas, o valor é esse. Se não quitar, né, do prazo, geralmente é 15 dias ali que eles dão, dentro dos 15 dias vai ser tomado medidas cabíveis, a busca e apreensão do veículo, por exemplo, tá? A notificação também, ela não é qualquer notificação, ela não pode ser enviada para qualquer lugar, tá? Ela tem que ser enviada para o endereço do contrato. Ah, mas eu mudei de endereço, não informei o banco e a notificação foi para o endereço do contrato. A gente não consegue, porque daí assim, se a notificação for inválida ou tiver alguma nulidade, a gente consegue depois uma liminar ou parar a busca e apreensão, ou reaver, ou a improcedência da busca. Tem que ter isso. Eu analiso assim, quando chega um caso de busca e apreensão, dois requisitos. Se a notificação está regular e se a taxa de juros está abusiva. Se a taxa está abusiva, que é aquilo que eu já tinha comentado, uma vez e meia aqui no nosso tribunal e 2 câmaras entendem que é o dobro. Tá? Então, o Bacen divulgou lá que a taxa é 2%. O banco está... uma vez e meia dá 3%. E o banco está cobrando 13,26%. Bom, então ali eu tenho uma abusividade. Tá? Claro que também eu vou ter que ter a sorte de cair naquela câmara que entende que é uma vez e meia. Sim, se entender que é o dobro, né? Quando a gente tem esse tipo de contrato e tem uma busca e apreensão, a probabilidade de se conseguir trancar a busca é grande, porque tem uma abusividade. Então, a gente consegue dizer que o cliente não está em mora, porque ele está sofrendo um abuso. Perfeito. Aí a gente consegue reverter. Ou a notificação está irregular. A notificação estando irregular também consegue reverter. Uma coisa importante na notificação, a lei também fala, e o entendimento é esse.
mandou para o endereço e uma pessoa estranha recebeu e não passou para o devedor. Vale. Foi enviado para o endereço. Porque é o endereço do contrato. Eu já tive casos que o carteiro assinou e vale. Puxa vida. A gente não conseguiu rever. E, claro, a gente sempre passa por cliente. Olha, uma situação assim é difícil, mas vamos tentar reaver. É uma chance pequena, né? Mas não é um entendimento. Depois que acontece a apreensão, é possível o dono reaver o veículo? Assim, ocorreu a busca, tá? O oficial de justiça foi lá na tua casa, Arnaldo, e disse, olha, eu vim recolher o teu veículo. Tu tem 5 dias para purgar a mora, que eles chamam, pagar o saldo devedor. O teu saldo devedor está em 20 mil. Tu tem 5 dias. Eles já levam o teu veículo. Se tu pagar dentro desses 5 dias, ou o banco devolve o carro. Acontece às vezes que eles já levam e tu não reaver o carro também, tá? Sim. Mas aí depois tem a sanção, tem multa, que daí o banco tem que pagar. Se tu não purgar a mora, se tu não pagar, o veículo vai a leilão normalmente e vai seguir o processo da busca. Lá no final foi julgada improcedente a busca, ou seja, o banco não tinha razão e você que tinha razão. Aí o banco tem que ressarcir o que tu já pagou daquele veículo. Tu pagou, o veículo valia 60 mil, tu pagou 30. Tá? Ele tem que devolver os 30 mil, mais uma multa de metade do valor do financiamento. Tu financiou 60, então ele tem que devolver uma multa da metade desse valor. Muito interessante isso. Isso no processo judicial, né? Claro que agora que está se começando por meio administrativo, é a mesma coisa. Se ficar comprovada a irregularidade na notificação, aí vai se entrar com uma questão de nulidade dessa busca e apreensão. Ou a abusividade dos juros também, né? Mas só que agora a gente não tem mais como ver quando o cliente chega para nós, ele geralmente tem um número do processo, a gente consegue ver o que está acontecendo ali, né? Agora, na notificação extrajudicial, não. Com a busca e apreensão extra, não. Sim. Né? Daí vai ter que se procurar a cópia administrativa do procedimento. Esse é um assunto bem interessante. Eu gosto de trabalhar com essa parte, assim. E tem a parte que a gente fala de revisional de contrato, que a gente até... O que é essa parte? Para a gente refrescar a memória. A revisional é um contrato que você entende que está abusivo. E aí, voltamos lá no Banco Central, que é ele que vai divulgar a taxa. Tá? Então, dentro do Banco Central tem as séries temporais e lá diz, tem várias modalidades. Então, assim, empréstimo consignado para servidor público, para o setor privado, para aposentado. Tem aquisição de veículo, vai ter aquisição de imóveis, tudo vai estar ali mais ou menos que a gente consegue encaixar, tá? Se tiver ali uma taxa, eu uso 2 porque é mais fácil o cálculo, né? Sim. Mas se tiver uma taxa de 2%, 1,5 é 3%. Eu digo sempre 1,5, vou bater na tecla, até porque o entendimento do STJ também, tá? Então, assim, 1,5 já é abusivo. Aí o que faz? Tá? Entra com uma ação revisional, demonstra para o juiz, olha, e até agora eu paguei isso, vamos supor, a parcela que eu tinha que pagar era R$400 e eu estou pagando 600. Então, todo mês eu estou pagando R$200 a mais, tá? E eu já paguei, 10 parcelas, eu já tenho um crédito aqui de 2.000, né? Estou mostrando para o juiz. A gente pede a liminar para que esse pagamento seja feito em juízo com a taxa do Banco Central, demonstrando. O juiz autoriza, dá essa liminar, e aí o que acontece? O credor ele não pode inscrever o devedor no SPC e Serasa, ou fazer alguma execução, ou se for uma revisional de veículo, não pode fazer a busca e apreensão. Mas é muito importante que as parcelas sejam depositadas em juízo, para demonstrar boa-fé e para garantir também para o devedor que ele está recebendo o valor justo. O valor que é o justo, o correto. A gente vai discutir aquilo que ele está cobrando no processo, mas o principal está ali. Que ótimo, né? Isso. Aí, o que acontece? Feito é julgado depois o processo, tá? Se ganhar... Se o credor ganhar, o banco ele tem
se ainda estiver devendo, geralmente esses valores são abatidos, tá? O que ele pagou a mais. Certo. Aí geralmente é abatido. Né? Eu já terminei de pagar e o banco tem que devolver. Em alguns casos, a gente consegue comprovar e ganhar o dobro do valor indevido. Nem sempre se ganha o dobro. Sim. Tá. Mas eu tenho 2.000, vou pedir o dobro, então, se der tudo procedente, vai ter 4.000 de volta. Ou para bater naquilo que tu está devendo, e daí ele tem que ajustar as parcelas ainda, né? Que vão vencer. Ou para bater aquilo que tu está devendo, ou para devolver o dinheiro. Mas é uma... acredito que seja comum no teu dia a dia, né? Situações desse tipo, e a gente nota que tem muito abuso, né? Te ouvindo falar e pensando em situações do dia, assim... Às vezes, assim, as pessoas acham assim, não, tá abusivo. Eu peguei, sei lá, 20.000 e vou pagar 33, é abusivo. Às vezes não. Porque quem diz o que é abusivo é o Banco Central. Sim. Se o Banco Central diz que a taxa mínima é 3... Não adianta. Às vezes eu já peguei vários casos que no Banco Central a taxa está maior do que a taxa cobrada. Não vai... tu quer entrar com essa ação aqui, mas vai perder. É um risco para ti. Sim. Né? Tu vai perder. Às vezes as pessoas fazem esse tipo até para conseguir uma negociação depois no futuro, tá? Sim. Mas é um risco. O cliente tem que estar ciente que é um risco quando a taxa não está abusiva. E como tu disse, isso não significa que vai parar de pagar. Apenas vai pagar o A dívida valor... existe. A dívida existe. A gente consegue fazer acordos bons. Em casos, às vezes, de revisional de veículo, busca e apreensão. Tá? Na verdade, é a revisional. Se a gente ganha a liminar, tá? Mesmo o cliente pagando em juízo, o banco não está recebendo. Isso para o banco é ruim. Sim. Então, às vezes, os bancos fazem acordos. Tá? Então, acordos... Assim, eu já tive casos que o cliente devia 130.000 e pagou 15.000 e quitou. Claro que isso tem consequências, né? Naquele banco, por 5 anos, provavelmente ele não vai conseguir fazer financiamento nenhum. Certo. Mas nos outros bancos ele consegue fazer, tá? Mas naquele em específico, não. Então, toda ação, ela tem uma consequência. Sim. Né? Exato, tem esse ponto também. Né? Ela tem. Mas, assim, às vezes a pessoa diz, olha, eu não tenho como pagar. Eu não tenho. E a pessoa chega a chorar. E diz, olha, eu quero pagar, mas eu não tenho. O que a gente vai fazer? Né? Então, a gente tenta, às vezes, claro, fazer uma defesa dentro do processo, às vezes num processo de execução, que é quando já está em execução. O que é isso? Devia lá para o banco, não pagou um empréstimo. Sim. Tá? Que não é consignado, empréstimo em conta. E daqui a um pouco não tem mais, não entra mais dinheiro lá na conta, a pessoa fica devendo. E é um valor mais alto, o banco entra com uma execução. Aí tu vai me dizer o que o banco pode fazer. Se executar um contrato normal, o banco pode usar meios. Pedido de penhora. Então, assim, recebe conta salário naquela conta. Quando o banco faz o pedido, o juiz vai bloquear, porque ele não sabe o que é salário, o que não é. Né? Aí depois tem que fazer uma defesa para pedir a liberação, porque a conta salário ela é impenhorável. Mas vai acontecer num primeiro momento? Sim, pode acontecer. Só que daí tu vai ter que fazer via judicial o pedido de liberação para ser liberado o valor. Vai acontecer de novo enquanto tiver o processo de execução e eles fizerem pedidos de penhora das tuas contas, pode acontecer de novo. E aí tu vai ter que toda hora estar fazendo esse pedido. Não é, na prática, tá? Acontece o judiciário, a parte pede, acontece mais ou menos assim, aconteceu agora, eles dão tempo, eles vão fazer daqui uns 6, 7 meses. Sim. Né? E assim vai indo. Até às vezes a pessoa conseguiu o dinheiro para quitar. Aí faz um acordo, né? Porque o acordo sempre é melhor para ambas as partes. Porque a pessoa quer pagar, ela não quer ficar com o nome com restrição, e ela sabe que ela tem a dívida. Então ela quer pagar. Só que às vezes ela não consegue pagar aquilo por N fatalidades. Sim. Perda de emprego, separou, morreu alguém, doença na família, enfim. E acho interessante também a gente falar isso. O acordo sempre é possível. Sempre é possível. Claro, eu não posso forçar a outra parte a fazer um acordo. Sim. Mas se ambas as partes acordarem, a gente pede homologação e é possível. Maravilha, ótimo a gente poder falar sobre isso. É. Verdade, é muito esclarecedor. E muitas pessoas sofrem com isso.
Porque assim as pessoas dizem, ai, mas está devendo. Ninguém fica devendo, quer dizer, eu não vou dizer ninguém, né? Porque sempre tem a pessoa que vai lá engraçadinha, né? Esperta. Mas assim, a maioria das pessoas, que pelo menos que eu atendo, eles sofrem com essa dívida. Sim. Eu nunca tive meu nome sujo a primeira vez. Eu quero pagar, só que eu não estou conseguindo. Ou eu pago, ou eu como, ou eu tenho as crianças, enfim. Então, a pessoa sofre muito com isso também. É uma questão delicada e que todo mundo, de alguma forma, vai passar um dia, né? O nível de endividamento da população. Ai, quanto é que estava que a gente viu? 70 e poucos %, né? Da população brasileira. Então, é um número bem alto. É uma coisa que a gente tem que pensar também. A economia sofre. Para quem está nos ouvindo, de repente tem alguma dúvida ou quer mais informações sobre essa área, te indico ir lá no Instagram, @DPS_advogados associados. Tem muito conteúdo lá. Você também pode mandar uma mensagem lá para o pessoal responder e tirar a tua dúvida. @DPS_advogados associados lá no Instagram. Muito obrigado por ter vindo, Daiane. Eu que agradeço a oportunidade.